Graças a Deus. Bom dia. Quanto tempo, né? Que a gente não edita mais áudios, já fazia um tempinho. E hoje eu estou aqui na Unicamp, vim trazer minha sobrinha aqui com o bebê dela aqui. Eles têm uns procedimentos que eles fazem aqui, enfim. E eu queria compartilhar com você hoje uma ministração abençoada, né? Que eu tenho certeza que vai fazer você refletir e meditar. Eu comprei há algum tempo atrás uma Bíblia que foi lançada, uma Bíblia devocional, que você lê ela o ano todo, e comecei a ler, né? E hoje eu li sobre a história de Sansão, e é sobre ela que eu queria falar com você. Por isso eu peço a você que você fique muito atento ao que você vai ouvir. Amém? E eu queria também, antes da gente entrar nesse contexto, desafiar a você, né, a encaminhar esse áudio para 5 pessoas. Né? Com certeza eu creio que Deus vai colocar no seu coração quem são essas pessoas. Porque o nosso objetivo com essas meditações não é nada mais, nada menos do que evangelizarmos, né? De a gente falar do amor de Deus, enfim. Trazer uma meditação que possa, como eu disse agora no início, te fazer refletir sobre muitas coisas, né? Nós começamos mais uma semana aí, mais um mês de maio, né? E tem muitas coisas que a gente não sabe que a gente vai enfrentar, mas com orientação fica diferente. Com orientação a gente consegue entender, compreender e evitar coisas indesejadas, né? E com isso a gente evita travar ações de Deus na nossa vida, evita que ações de Deus que Deus quer realizar não seja travada, né, por nossa culpa. A gente tem um hábito de querer achar culpado por coisas que não acontecem na nossa vida. Então, assim, 80% das coisas que deixam de acontecer na nossa vida são culpa nossa. Por ações, atitudes, palavras, enfim, coisas que nós fazemos. Ah, mas o diabo tem a parcela dele, quando é ele que planeja contra nós. Nesses 80% de ações que nós tomamos e somos culpados dessa parte, eu vou dizer para você que existem coisas que ele não faz. Ele aproveita o nosso início e ele dá uma pitada ali, mas a culpa é nossa. Então que você possa ficar muito atento. Outra coisa, que você que ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, você possa olhar embaixo do link da descrição lá, clique lá e se inscreva lá, ajude a gente, motiva a gente a participar, a estar fazendo outros conteúdos. Então é isso, né? Então vamos lá a palavra. Olha que coisa tremenda. Juízes, capítulo 16, verso 17. É apenas este versículo, diz assim: Então ele contou o seu segredo, dizendo: Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro
homem. Então, nós vemos aqui, né, que Sansão, ele foi, só um resumo da história, né? Ele foi uma pessoa separada já no ventre da mãe dele, né? O anjo veio, se apresentou aos seus pais, Manoá, seu pai e sua mãe, e disse que eles teriam filho. A mãe era estéril, né? A mulher de Manoá era estéril, e diz o texto ali que ela daria à luz. E o anjo enviado, o enviado de Deus, né, chegou para eles e disse assim: olha, existem algumas coisas que você precisa saber e que elas são fundamentais para a vida deste rapaz. E que precisam ser feitas. E vocês vão precisar ensinar a ele para que ele possa exercitar e pôr em prática, e as coisas, e o Senhor vai usar ele muito. Enfim, se cumpriu a palavra. Sansão nasceu, deram esse nome para ele, todo o seu desenvolvimento de criação foi pautado em cima dessas regras que foram estabelecidas para a vida dele, né? Os pais buscaram cumprir tudo ao pé da letra. Você está entendendo? É como nós que temos os nossos filhos e buscamos ensiná-los o caminho da presença de Deus, o caminho de Deus para eles, principalmente. Porque Provérbios 22 fala, ensina ao seu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele vir a crescer, ele não venha se desviar e não venha trazer sobre vós, nós pais, descontentamento, que é tristeza. Nós ensinamos. Eu tenho 3 filhos, né? Um homem, o Alisson, que não mora comigo, e as minhas 2 filhas, a Miriam e a Adassa. E eu sempre, principalmente a Miriam e a Adassa, posso dizer que eu ensinei e ensino os princípios. É a base, né? É a base para que elas possam crescer, né, e poder entender. Isso não é uma garantia, tá? Vou deixar aqui bem claro que isso não é garantia de salvação, isso não é garantia que vai acontecer. Mas a base, ela precisa ser dada. Mas e o seu outro filho? O meu outro filho, ele não mora comigo, ele é fruto de um relacionamento antes da minha conversão. Quando eu conhecia Jesus, eu tentei me reconciliar com a mãe dele, mas ela não quis. Então, assim, eu perdi toda uma fase da vida dele. Hoje ele é um cara adulto, vai fazer 25 anos. Mas eu tento passar para ele também. Mesmo hoje, esse Deus que eu um dia entreguei a minha vida para ele, né? Mas a Miriam e a Adassa não, foi diferente. Eu tive a oportunidade de poder ensinar para elas, né? A Miriam hoje tem 21 anos, vai fazer 21 anos. Ela não está num local, numa igreja, congregando, por opção. Mas é uma menina que tem temor a Deus. Eu costumo dizer que esse tempo, esse momento dela vai passar. Daqui um pouco ela vai se encontrar em um lugar, junto com o seu namorado, que eu acredito que de repente possa virar o seu esposo. Ela vai formar uma família, virar uns filhos, e aí muita coisa vai mudar no contexto dela. Assim também eu creio com a minha caçula, né? Então, assim, só para você compreender, só para você entender, Manoá e sua esposa fez tudo certinho, mas cresceu o menino, virou um homem, né? Virou um homem, e diz ali que a palavra, por um tempo Sansão seguiu os preceitos que lhe fora dado, né? Mas ele começou a cometer alguns vacilos, a se envolver com mulheres que não eram da sua linhagem. O próprio pai se opôs, né? Diz ali na história dele, ele se opôs a princípio, né? E diz ali o texto que havia ali uma ação
Deus tinha levantado Sansão para poder ferir os filisteus. Enfim, Deus usou ele. Só que ele se apaixonou. Diz a Bíblia que ele se apaixonou por Dalila. Dalila não era uma pessoa confiável. Ela era linda, sim. Mas era uma pessoa que não tinha um caráter coerente, um caráter libado. Ela era gananciosa. Diz ali o texto onde que eles ofereceram para ela, cada um, 1.100 moedas de prata. E ela aceitou. Então, a ganância para poder entregar a Sansão para eles. E ela buscava oportunidades todos os dias, né? Isso entristeceu a Sansão. Foi aonde nós lemos aqui que ele revela o segredo. Isso é muito forte. Ele contou o seu segredo. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas porque contam os seus segredos para pessoas que não são e não estão preparadas para poder ouvir. Você abre a sua vida para pessoas que não têm estrutura e não têm condições de aconselhamento. E aí você acaba travando. E olha, é muito sério isso, né? É muito sério. A palavra fala que o rei Ezequias, ele fez a mesma coisa. Ele recebeu ali alguns viajantes babilônicos, né? Está lá em 1 Reis ou 2 Reis 18, parece. Está lá, acho que é 1 Reis 18. Não, 2 Reis. E diz ali que ele mostrou todo o palácio para eles. O profeta veio e disse assim, quem são essas pessoas? Ele falou, são alguns viajantes. O que eles viram? Viram tudo. E aí Deus tomou o profeta ali e disse para eles assim, olha, para ele, você cometeu um erro e você vai perder tudo. Ele entendeu aquela palavra e compreendeu que ele errou, né? Então esse negócio é muito sério, precisamos tomar muito cuidado com quem nós estamos falando, o que nós estamos falando, para quem nós estamos falando, revelando. Se a pessoa não for uma pessoa idônea, se a pessoa não for uma pessoa que realmente ela pode agregar na tua vida, pode, olha, fique quieto. Sansão, né, ele se apaixonou por Dalila. Ela era linda, né? E isso foi a sua perdição. Quantas vezes no dia, no mês ou no ano, somos atraídos pelas Dalilas, que vêm com o intuito de nos derrubar, né? E nos afastar da comunhão com Deus. Foi isso que aconteceu com Sansão. Tá entendendo? Ele se deixou levar por ela. E sempre, aí agora vem a questão do inimigo, tá? Aí vem agora a questão maligna. O nosso adversário, o nosso inimigo, sempre vem com coisas boas, ele não vem com porcaria. Sempre ele vem com coisas que vão fazer com que possa mexer com a gente. Diz lá o texto que ele apresentou o que para a Eva? Um fruto. E era uma porcaria? Não, não era. Era algo que, ao ver a Eva, se atraiu por aquilo. Então era bonito. Diz o texto que o rei Nabucodonosor preparou uma mesa. E os 4 que estavam ali, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, não comeram daquilo por opção. Então, assim,
sempre o inimigo ele vai trazer para nós, para nossa frente, um banquete, para ver qual que vai ser a nossa reação. As Dalilas virão. E quando se fala Dalila aqui, é tudo. Coisa mais linda. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão se apaixonando. Poderíamos dizer hoje algumas Dalilas aqui, né? Algumas Dalilas aqui. Mas o tempo não permite. No verso 19, Dalila fez com que ele dormisse no colo dela, né? Quando você dorme, você deixa de vigiar. Você não está atento. Ela conseguiu fazer ele dormir. Com isso, toda aquela parte ali de vigilância, ela foi. E veio um homem e cortou as 7 tranças, né? Foram cortadas. E se a gente fosse poder dar nome aqui, são coisas que Sansão deixou de cumprir nesse contexto, né? Ele deixou de ser fiel a Deus, ao compromisso. Ele deixou de honrar a Deus. O amor dele agora já não era um amor mais pleno, mais compartilhado, né? A sua força foi perdida porque ele saiu do foco, desviou a atenção, não era mais dedicado e perdeu a humildade. 7. Entendeu? Também lhe tiraram, depois que cortaram as 7 tranças, que ele perdeu a sua força, Deus saiu dele, o Espírito Santo saiu dele. Eles se encarregaram de tirar a sua visão, né? Infelizmente, hoje existem muitas pessoas que estão sem visão. O inimigo tirou a sua visão. Por isso essa pessoa não consegue chegar a lugar nenhum, né? E no verso 28, diz ali que ele estava naquele palácio, onde todos estavam ali zombando dele e exaltando o Deus deles, dizendo que o Deus deles o havia entregado. Ele se humilhou diante de Deus, mesmo ali cego, e pediu para que Deus pudesse dar força, a força para ele ali naquele momento, perante as colunas que eles estavam ali, que ele estava sustentando ali. E ele clamou a Deus. Você vê que coisa, para a gente finalizar aqui, mesmo cometendo tudo que ele fez, Deus ainda ouviu o clamor dele e enxergou um arrependimento na vida dele, né? É a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus. A gente falha, a gente erra, nós estamos passivos a cometer coisas absurdas, mas uma coisa é fato, Deus está ali, sempre disponível para poder nos ouvir, nos perdoar, e diz para nós assim: vamos em frente, né? Foi assim com Sansão também, e não vai ser diferente conosco. Então que você possa pensar nisso, que você possa meditar nessa palavra, e você possa nessa semana corrigir. Isso é para mim, isso é para você. Nós possamos corrigir as falhas, né? Meditar em tudo que a gente ouviu aqui e assim poder vencer. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, de uma maneira grandiosa. Só uma semana abençoadora, em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém?
Deus te abençoe, fique firme, fique na fé, fique na paz, fique bem e cuide-se.